Parece que vai dar certo. Deu certo. Boa noite, doutora. Tudo bem? Boa noite, Regiane, tudo bom? Tudo ótimo. A gente está aqui ansioso. Eu estou falando aqui para o pessoal, gente, muito boas informações hoje à noite. Então, convida aí os amigos, porque vai ser, assim, muita informação nova, né? Inclusive, eu estava falando, a gente sempre toca só na superfície, né? Dessas informações. E ter uma advogada doando o tempo dela, eu acho que é muito importante, a gente tem que aproveitar, pessoal. Vamos aproveitar, vamos avisar os amigos, convidar a família, mandar um aviãozinho aí para todo mundo, né? Porque vai ser super. Como eu havia dito, se não servir para você a informação, vai servir para algum amigo, parentes ou conhecimento geral. Com certeza, todos nós imigrantes precisamos. E como eu falo demais, né, eu vou parar por aqui e deixar a doutora Tatiana dar uma boa noite. Boa noite, Regiane. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. É um prazer estar aqui novamente falando sobre mais um tópico tão importante, que é o VAWA. Então, aqui respondendo às perguntas das pessoas, eu acho bem importante passar essa informação, como você falou. Muitas vezes as pessoas têm só a formação básica, então é legal a gente estar passando um pouquinho mais de informação detalhada para todo mundo. Exato, exato. Bom, a gente já tem aí algumas pessoas entrando, estou super feliz porque a comunidade está entendendo, né, que é importante ter essas informações, gente. E informação de uma profissional que estudou aqui, que sabe exatamente o que está falando, né? Isso é super legal. Tem um processo de... Já estamos nas perguntas, ó, o pessoal está rápido hoje à noite. Gente, não estão perdendo tempo, isso é bom. Antes da gente ir para a perguntinha aqui, ó, eu tenho já algumas perguntas que me mandaram, então a gente segura aí, vamos voltar a perguntar, tá, pessoal? E eu fico feliz que estão participando, que vão entrar com as perguntas, mas eu já tinha alguns, então eu vou aproveitar aqui, não vamos perder tempo, direto aqui para as perguntas. Quem qualifica para o VAWA? Vamos começar pelo básico. Ok, Regiane, então o VAWA é a sigla do Violence Against Women Act, né, que foi uma lei assinada pelo ex-presidente Bill Clinton em 1994, e que dá a possibilidade de várias pessoas que são vítimas de violência doméstica a possibilidade de aplicar para uma residência, para o Green Card, né? Então tem três categorias, que são as categorias de família, porque o abuso tem que ser por parte de um familiar, mas não pode ser qualquer familiar, né? O abuso tem que ser de pais para filhos, ou seja, o pai residente ou a mãe, né? Pai ou a mãe residente ou cidadão que abusa um filho menor de 21 anos. A segunda categoria são filhos que abusam os pais. Se for filho que abusa o pai, o filho tem que ser cidadão, não pode ser residente. Então, o filho tem que ser um filho de 21 anos ou mais que abusa os seus pais. E a categoria mais comum, que a gente mais vê, é de esposo ou esposa, residente ou cidadão, que abusa o seu esposo ou esposa, né? Uau, então, é por isso que eu estava falando que normalmente a gente só toca na superfície. Viu, pessoal? Super interessante. Você só escuta de VAWA entre casais, né? Esposo ou esposa sendo abusado. Olha aí que interessante. É bom lembrar filhos que abusam pais ou os pais que abusam os filhos menores de idade. Não é isso? Correto, correto. E é legal ressaltar também, Regiane, que não só, às vezes, muito inclui não só o filho biológico e os pais biológicos, mas também como filhos até adotados ou filhos do seu esposo ou da sua esposa. Que talvez a gente pode falar um pouquinho mais de detalhes sobre isso mais tarde. Olha aí que legal. Então, stepson, stepdaughter, tudo entra. Sim, sim, desde que o casamento com o pai ou a mãe biológico tenha acontecido antes da criança ter 18 anos de idade, ou seja, vamos supor, eu me caso com um cidadão, eu tenho uma criança que é menor de 18 anos de idade e o meu marido abusa essa criança. Ele não abusa, às vezes, de mim, mas abusa a minha criança. Essa criança pode fazer uma petição de VAWA também. E não só isso, mas se o meu filho for abusado, eu posso fazer uma petição de VAWA para mim. Que muitas vezes as pessoas não sabem disso. Elas acham que a esposa tem que ser... Que geralmente é esposa. Eu falo esposa, mas pode ser esposo ou esposa. A esposa tem que ser abusada. E não é assim. Mesmo que o enteado for abusado, a esposa também pode fazer o VAWA para ela mesma. Então, isso é legal ressaltar. Uau, isso novamente, gente. Patrícia aqui está falando, ó, informação super importante, ótima explicação. Realmente, pessoal,
a gente só toca na superfície. Olha aí que informação importante que eu tenho certeza que de repente vocês têm. E a gente escuta muito na Total Health, viu? De pessoas que casam, né? Às vezes, muitas vezes as brasileiras, acontece muito com mulheres, e eles trazem filhos e os filhos estão sendo abusados pelo cidadão americano e a pessoa aguenta uma situação tão difícil, né? E paga um preço tão caro, né? Pelo green card tão sonhado. Então, é bom saber aí, pessoal, e a gente vai gravar essa live para que a gente possa estar passando para o máximo de pessoas possíveis. Aí, vamos continuar aqui, a doutora Tatiane. O que a gente tem que provar numa situação dessa, agora que a gente sabe a qualificação, quem qualifica, né? Então, a gente tem que provar. A primeira coisa é a relação, seja de pai e filho, de filho para pai, ou de esposo e esposa. A gente tem que provar, obviamente, o abuso, né? Que tem várias formas de abuso mental, psicológico ou físico. A gente também tem que provar que em algum momento esse familiar abusivo viveu junto com a vítima, em algum momento da relação. A gente tem que provar que a vítima é uma pessoa de boa conduta ou bom caráter moral. E no caso de VAWA baseado em matrimônio, em cônjuges, a gente também tem que provar que é um matrimônio real, que não é um matrimônio por green card ou por documentos, né? Que é uma coisa verídica. Saiu uma pessoa ali que acabou de fazer uma pergunta, não tive a chance de ver o nome, mas fizeram a pergunta. E a pessoa que está em deportação, alguém perguntou, ainda tem esse direito também? Eu vou aproveitar porque está no mesmo gancho ainda de qualificação, né? Sim, uma ótima pergunta. Pode sim. Então, se a pessoa está em processo de deportação, o processo funciona um pouquinho diferente. A gente tem que aplicar para o VAWA com a imigração. O juiz geralmente não tem o poder de dar o VAWA para a pessoa. Então, ela aplica para o VAWA com a imigração. Uma vez que o caso seja aprovado, o juiz pode aprovar para o Green Card. Agora, uma coisa legal de ressaltar é, se a imigração negar o VAWA, a pessoa tem o que a gente chama aqui um second bite of the apple, né, que é uma segunda chance, e fazer um tipo de caso na frente do juiz que chama VAWA cancellation, que é muito similar ao VAWA. A gente tem que provar abuso, a gente tem que provar relação, mas tem uma coisa adicional, que a gente tem que provar que a pessoa mora nos Estados Unidos por pelo menos 3 anos, que não é um requerimento para a pessoa que aplica para o VAWA fora da deportação. Aí foi a Janice, ela até colocou ali, fui eu. Obrigada, Janice, por fazer uma pergunta tão importante, às vezes, que, né, serve para muita gente aí que está assistindo a gente. Super legal. Então, VAWA para uma pessoa que esteja na deportação também pode ser. Que ótimo. Uau, pessoal, eu tô tendo pergunta ali, tô tendo pergunta aqui, ó. O pessoal não tá parando hoje. Estão aproveitando. E é super legal, né? A gente vê que a gente tem uma profissional da área dedicando o tempo dela aqui pra gente e o pessoal aproveitando. Isso é muito importante. É isso que faz a diferença. Se a nossa comunidade passar a ter informações, é o que eu sempre falo, gente. O maior número de informação para a nossa comunidade, a gente vai conseguir mudar esse resultado que a gente tem hoje, né? Como a nossa comunidade é uma comunidade jovem, né? Muitos ainda não estão documentados, isso não quer dizer que a gente tem que ficar aqui anos esperando esse documento. Isso significa que a gente tem que se informar para que a gente possa pegar essa documentação o mais rápido possível e aproveitar oportunidades como essa. Advogadas aí tentando, né, passando a informação para a gente gratuitamente. Lá vou eu com mais uma pergunta, doutora Tatiana. Vamos lá. E o que qualifica como abuso? Me pediram aqui. Ok, isso é uma pergunta muito importante que eu recebo muito de clientes. Muitas vezes a gente acha que tem só abuso físico, que a pessoa tem que ter um olho roxo, tem que, né, ter marcas no corpo, e não é. Obviamente, o abuso físico muitas vezes é mais fácil de ser provado, né? Porque muitas vezes é uma coisa que tem uma foto, ou tem um reporte do policial, ou tem, às vezes, a pessoa tem que até ser hospitalizada, a gente tem, né, os recordes médicos, mas não é necessariamente um requerimento. O abuso pode ser físico, pode ser mental ou psicológico. Então, o que qualifica abuso físico, mental ou psicológico? O abuso mental e psicológico podem ser coisas como traição, podem ser coisas como, muitas vezes, meus clientes, isso eles nem sabem que é abuso, mas eu pergunto, olha, o seu esposo ou esposa, geralmente é esposo ou esposa, já usou o seu status imigratório contra você? Você já falou, olha, se você não fizer tal coisa, eu vou chamar a imigração para você. Ou você precisa de mim para conseguir os papéis. Isso também é considerado abuso mental e psicológico.
abuso, muitas vezes financeiro, né? Às vezes o marido ou esposo cidadão ou residente, não só o imigrante depende dessa pessoa financeiramente, ou muitas vezes esse abusador, às vezes pega o dinheiro, né, do imigrante, da vítima, então isso também é considerado abuso. Agora, uma coisa também legal ressaltar é que o abuso físico não tem que ser um abuso extremo. Muitas vezes eu pergunto para os meus clientes, quando eu estou fazendo a consulta, eu falo, olha, você foi abusado fisicamente? E elas falam, não fui abusada. Eu falei, olha, teve alguma vez algum empurrão, ou puxão de braço, ou puxão de cabelo? Elas falam, sim. É porque muitas vezes a nossa cultura, principalmente, a gente acha que abuso é uma coisa muito agressiva e violenta, né? E não necessariamente. Então, um empurrão, um puxão de cabelo, um puxão no braço, isso é sim considerado abuso físico e a gente pode usar isso para o VAWA. Interessante, doutora Tatiana, de ter mencionado aí traição, usar, né, a parte financeira, e a gente vê muito, eu sou presidente de uma associação, né, de mulheres, e a gente vê muitos casos de violência doméstica. Essa violência doméstica nem sempre é física, como você mesmo mencionou, mas é psicológica, onde o esposo, né, ou a esposa, muitas vezes, usa de eu não vou na sua entrevista, se você... A gente tem várias situações, e, gente, é importante lembrar, não é só para mulheres, homens também. E a gente tem visto alguns casos bastante sérios, onde se você não me der tanto em dinheiro, se você não trouxer dinheiro, eu não vou nessa entrevista. Então é super legal a doutora Tatiana estar aqui mencionando para a gente tudo isso. Uau! Então, traição entra também. Entra também, porque a gente pode considerar que é um abuso mental e muitas vezes até físico. Eu tive um caso recém que o esposo cidadão traiu a esposa, contraiu HIV e passou isso para a esposa. Então, não só foi um abuso mental e psicológico, como também físico. Uma coisa que eu também gosto de deixar bem claro é que muitas vezes briga de casal comum, né, que discussão, assim, brigas normais, que são consideradas normais, geralmente não é suficiente para o VAWA. A não ser que realmente a gente tem que provar o abuso, que são, às vezes, gritos ou chamar de palavras ofensivas, isso sim. Agora, discussões normais entre casais geralmente não é suficiente para o VAWA. Ok, isso é bom ressaltar aí. Me chegou uma perguntinha aqui também, tem uma cliente aqui perguntando se o pessoal que é K1, que entrou como K1, como noiva, aparentemente ela quer saber se ela qualifica. E pessoal, desculpa, eu estou tentando receber chamadas aqui e a gente também está aqui no live com vocês. Então a gente vai tentar, né, dar essas duas respostas. Sim, então a pessoa que entra com o K1, né, que é o visto de noivo ou de noiva, geralmente ela só pode conseguir a residência se ela se casar com o noivo e com a noiva, geralmente dentro de 90 dias da entrada nos Estados Unidos, e esse que vira esposo ou esposa aplicar para essa pessoa para o Green Card, né? Na questão do VAWA, isso também é legal, porque o VAWA, desde que a pessoa entre com o K1, desde que ela se case dentro desses 90 dias, ela pode sim aplicar para o VAWA se começar se virar uma relação abusiva, né? Então, desde que o casamento ocorra dentro dos 90 dias, ela qualifica para o VAWA também. Então, só esclarecendo aqui para essa seguidora aqui do nosso Instagram, a pessoa entra com K1, casou, mas não submeteu os papéis ainda. O abuso ocorreu durante aquela fasezinha, já se deu conta que não vai dar certo o casamento. Então, não entrou com a documentação, pode entrar com VAWA. Correto. E acontece muito frequente. Ou até, se a pessoa entrou, ela pode também aplicar para o VAWA. Acontece muito frequente. As pessoas falam, olha, era tudo maravilhoso, né, no início, e a pessoa, assim que a gente casou, mudou tudo, né? Então, desde que esteja o casamento nesses 90 dias, pode sim fazer o VAWA. Super, super legal. Alguém estava fazendo pergunta aqui antes, só que eu estou tentando manter aqui os olhos em dois lugares, estou igual um olho no padre e outro na missa, pessoal. Tentando aqui conseguir o máximo de respostas para vocês aqui, ó. Pessoas sem status ou que entram ilegal podem aplicar? Pergunta da Janice. Pode sim. Então, nas dois cenários a pessoa pode aplicar. A pessoa que entrou com um visto, muitas vezes de turista ou de estudante, ou qualquer tipo de visto de trabalho, e ficou, né, que a gente chama de overstay, né, que ela ficou depois do tempo permitido, qualifica para o VAWA. E, muito importante, pessoas, eu tenho muito cliente, às vezes, que entra pela fronteira, né, que é o que a gente chama de IWI,
essas pessoas também qualificam para o VAWA, que geralmente ela não qualificaria para um ajuste de status, nem casadas com o cidadão, ela qualifica para o VAWA e pode fazer o processo todo aqui nos Estados Unidos, não tem que viajar, fazer perdão, nada disso. Uau, essa daí é outra super informação, gente. Cada vez que ela falar alguma coisa, eu vou ter um sininho aqui. Essa daí é super também. É muito importante estar passando essa informação. Olha aí, quem entrou pela fronteira, né, pode também aplicar para o VAWA. Olha que informação, super informação aí para a gente estar passando. De novo, informações como essa a gente deve divulgar, gente. Porque a gente vai estar ajudando outras pessoas. Então, vamos nessa. Deixa eu ver aqui uma perguntinha daqui, depois a gente vai aqui para os nossos... Aí, ó, Jéssica, quanto tempo a pessoa pode aplicar depois da agressão? Ih, já tem mais perguntas. Vamos lá. Okay. Não tem limite do tempo depois da agressão, a pessoa pode aplicar a qualquer momento, muitas vezes a pessoa tem medo, né? E muitas vezes não só tem medo, mas muitas vezes, quando é por casal, a vítima sempre acha que vai melhorar, né? Então ele sempre fala isso pra mim, olha, a gente tá casado há um tempinho já, mas ele prometia que ia melhorar ou que ia mudar e não acontece, né? Então, não tem tempo. O que sim tem tempo é, se houver divórcio ou falecimento do abusador, aí sim, a pessoa tem 2 anos para aplicar. Então, se você for casada legalmente, você pode aplicar a qualquer momento. Se você se divorciar, você tem até 2 anos para aplicar, o mesmo se o seu marido ou esposa abusador falecer. Ok. Agora tem uma perguntinha aqui que eu até achei interessante. A vítima tem que estar nos Estados Unidos para aplicar para o VAWA? Geralmente sim. Então, na maioria dos casos, a vítima tem que estar nos Estados Unidos. Tem 3 exceções. A primeira é se o abusador trabalha empregado do governo americano. A segunda é se ele é um membro das Forças Armadas dos Estados Unidos ou se o abuso ocorreu nos Estados Unidos. Ou seja, vamos supor, eu estou aqui nos Estados Unidos, me caso, acontece abuso, eu sou abusada pelo meu marido, por exemplo. E eu não aguento mais, eu volto para o meu país, volto para o Brasil. Desde que eu prove que o abuso ocorreu nos Estados Unidos, do Brasil, eu posso aplicar para o VAWA, passar por um processo consular e entrar com a minha residência. Gente, olha aí, essa daí também é outra que merece um sino. Olha aí, informação. Eu tenho que estar com o sino da próxima vez aqui. Para o pessoal lembrar das informações que dá assim. E, pessoal, como eu havia dito desde o início, o nosso goal aqui, né, a meta da Total Health é realmente ajudar, né? A gente tem aqui advogados e advogada, né, que nos doa esse tempo, doando para vocês, para a gente aqui. Então, vamos aproveitar, vamos passar essa informação. Mas o goal da gente é passar o máximo de informação. E eu estou super feliz de ter a doutora Tatiana aqui passando essa informação, que a gente sabe que vai ajudar muito. Isso mesmo, traz o sino. Da próxima vez eu estou com o sino aqui. Vou passar a trazer um sino para as lives, porque são informações maravilhosas. De novo, quando você tem um ótimo advogado, olha a diferença, gente, que faz, né? Quem sabe o que faz não vai te dar sua informação pela superfície. Olha as informações que a gente está obtendo aqui. VAWA dá permissão de trabalho aí, ó, Janice. Ok, muito importante também, que todo mundo quer permissão de trabalho, né? Então, o VAWA, enquanto o VAWA está pendente, o VAWA por si só não dá uma permissão de trabalho. O que sim dá permissão de trabalho são de duas formas. Uma forma é quando o VAWA for aprovado, a pessoa recebe uma permissão de trabalho, ou se a pessoa qualificar para enviar junto o VAWA e a permissão, e a residência, o Green Card, a gente aplica para o permissão de trabalho embaixo dessa aplicação de Green Card. Por exemplo, se a pessoa for casada com um cidadão americano, ela qualifica para mandar ao mesmo tempo o VAWA, o Green Card e a permissão de trabalho. Então, nesse caso, sim. Agora, o VAWA por si só, a não ser que seja aprovado, a pessoa não pode qualificar para permissão de trabalho. Olha aí o sinozinho, Jéssica. Legal. Vou trazer o sino da próxima vez. Tem uma pergunta aqui também, acho que é interessante. Não vi o nome da pessoa, mas essa semana tem o processo de VAWA. Essa semana eu recebi autorização de trabalho C31, mas não recebi notícia de aprovação. Ok? Isso quer dizer, parabéns, isso quer dizer que o seu VAWA foi aprovado, porque como eu acabei de falar, você não recebe a permissão de trabalho, a não ser que o VAWA seja aprovado.
e eu recebo muito isso de vez em quando. A gente recebe essa permissão de trabalho, categoria C31, e às vezes demora algumas semanas ou um pouquinho para receber a aprovação do VAWA. Mas com essa permissão aprovada, quer dizer que o VAWA foi aprovado. Uau, tenho que bater palma aí, ó. Não vi o nome da pessoa, porque passou um pouquinho rápido, ó. Uhul, isso mesmo. Parabéns para você, que bom, né? Que legal. Pessoal, aqui, mais perguntas. A vítima tem que estar... Ok, o que acontece no caso de divórcio? Ah, olha aqui que interessante. O que acontece no caso de divórcio ou falecimento do abusador? Então, se a vítima, se for baseado em casamento, né, e a vítima se divorciar, ou se até o abusador se divorciar, se houver um divórcio, a vítima tem 2 anos da data do divórcio ser finalizado para entrar com o processo de VAWA. Eu tive outro dia, e o mesmo é para falecimento também, tem 2 anos. Eu tive outro dia uma consulta com uma pessoa que o marido abusava dela e ele morreu até de overdose. Mas ele já tinha morrido há 3 anos. Então, ela não pôde fazer o VAWA porque ele já tinha morrido há mais de 2 anos. Então, tem que ficar esperto com essa data. São 2 anos, então, né? Correto, 2 anos. Gente, eu vou trazer o sino e a gente vai marcar agora. 2 anos. E isso aí é super importante passar essa informação para frente. Porque tem gente que sofreu abuso, né? O abusador faleceu e pensa, bom, acabou a minha chance. Não acabou não, gente. Olha aí, olha que ótima informação. E eu tô com um sino hoje virtual aqui. Da próxima vez trago um super, super legal. E aproveitando aqui para conversar com o nosso, né, com vocês que sempre estão aqui nos dando suporte, né? Tem estado dando suporte para a gente nesses 22 anos. Pessoal, se vocês tiverem algum outro tema, alguma outra área que vocês queiram escutar mais na imigração, manda para a gente lá no inbox, dê sugestão, porque é isso que a gente quer. A gente quer estar passando o máximo de informações para vocês, para que a nossa comunidade possa mudar a história da gente aqui. Tá bom? A informação é importante. Lá vou eu com mais uma pergunta da Jane. Eu não vou perder tempo. Eu sei que o tempo aqui é curto, né? E a gente tem que aproveitar. Filhos podem ser incluídos nessa petição? Então, a mãe foi abusada e tem filhos. Como é que funcionaria isso daí? Sim, então desde que os filhos sejam solteiros ou divorciados, né, que não estejam casados, e que sejam menores de 21 anos, os filhos podem sim entrar embaixo da petição da mãe ou do pai e não tem que provar abuso para esse filho, ou seja, ele entraria como um beneficiário da petição da mãe ou do pai. Então é como se fosse uma petição de casamento que ele é beneficiário, ele ou ela, e entra na petição do VAWA. Exatamente, é até melhor, porque na petição de casamento, se for baseada em casamento com um cidadão, o filho não pode entrar, ele tem que estar a petição dele própria, né? Só quando é casamento com residente. Na questão do VAWA, é até nesse caso melhor, porque se o marido for... Eu falo marido porque a maioria dos meus casos de abuso são de mulher, não todos, mas a maioria de mulher, né? Por isso que eu falo marido. Mas se o cônjuge for cidadão ou residente, a criança entra embaixo da petição do pai ou mãe vítima. Uau! Super, super legal de saber disso, gente. Quantas pessoas a gente não conhece, né? Que tem filhos menores de idade, estão passando por dificuldade aí no casamento e seguram esse casamento pelo tão desejado Green Card. Então, olha aí, vamos passar essa informação novamente, a gente vai gravar isso aqui, porque isso aqui é informação que vale ouro. Aí a Carla colocou, como que a pessoa que já está há mais de 4 anos tem como entrar? Não entendi, desculpa. É que tá indo aqui bem rápido, tem mais perguntas, ó. Quando aplicarem... Gente, desculpa, tá indo rápido demais. A coisa que eu vou pedir que vocês repitam, enquanto eu vou para outra perguntinha aqui. Eu peço desculpas, mas o pessoal tá aproveitando mesmo, né? Eu fui falar que aproveitassem, estão aproveitando, isso é bom. Que bom. Vamos lá. E no caso de... Bom, enteados você já até respondeu, né? Sim, eles podem sim entrar desde que o casamento tenha acontecido antes dessa criança fazer 18 anos, e é mesmo caso numa adoção. Então, desde que a adoção seja finalizada antes da criança fazer 16 anos, ou seja, até 15 anos, ela também qualifica para o VAWA, mesmo que ela não for filho biológico do pai ou a mãe abusador ou abusadora.
Ah, uau! Essa daí é outra que merece sino, hein? Essa daí é super. Ah lá, o Jorge que tinha dado o nome dele. Quando apliquei, Val, as minhas filhas eram menores. Hoje uma delas maior. Ela pode se beneficiar? Se a filha tiver 21 anos ou mais e a aplicação não foi enviada, ela infelizmente não pode se beneficiar. Se a aplicação já foi enviada, ela entrou nessa aplicação, aí sim. Mas se não, infelizmente, ela não pode ser incluída nessa aplicação. Tô rindo aqui porque, olha, aí a gente foi falar do sino, tem gente já avisando. Isso mesmo. Boa informação. Super boa informação. Ó. Quais as causas que precisam para provar esse abuso? Quais são as provas, né? A gente usa, o caso de VAWA é muito, como se diz em inglês, cada caso é um caso, né? Então é muito específico para cada caso, porque tem várias formas de abuso. Então, muitas vezes, fotos, mensagens de texto, eu sempre peço para os meus clientes fazerem uma avaliação psicológica. Então, tem diferentes documentos que a gente usa dependendo do caso específico da pessoa. Mas, geralmente, quanto mais evidência de abuso, mais forte é o caso. Doutora Tatiana, você mencionou aí agora o tratamento psicológico, né? É uma das coisas tão importantes, né, de mencionar que às vezes as pessoas pensam que às vezes não tem um caso porque não tem provas, né? Mas como você mesmo mencionou aí, tem como se conseguir essas provas, né? Já que foi abusado, vai a um psicólogo, né? A uma consulta e isso vai ser usado no processo para que possa provar, né, esse abuso. Sim, correto. A imigração dá muito valor para um reporte de um psicólogo, porque o psicólogo, da mesma forma que nós somos expertos na área de imigração, o psicólogo é experto na área de saúde mental, né? Então, eles dão muito valor para esse tipo de avaliação. E sim, às vezes a pessoa fala para mim, olha, eu não tenho evidência. Eu começo a perguntar, olha, você tem isso? A pessoa nem sabe que isso pode ser considerado evidência. Por isso que eu falo que às vezes cada caso é um caso. Porque tem coisas que às vezes não dá muito valor e também a gente pode usar como evidência de abuso. Olha aí, isso é super importante. Tem uma pessoa aqui perguntando, tem entrevista no processo de VAWA? Para a aplicação de VAWA, não tem entrevista. Um oficial de imigração não pode fazer nenhuma pergunta sobre abuso, é proibido. Agora, o que sim tem entrevista é para o Green Card, né? Então, muitas vezes, como eu falei, muitas vezes meus clientes aplicam juntos para o VAWA e para a residência. Então, primeiro tem a aprovação do VAWA, que isso não chega aí nas mãos do oficial que vai fazer a entrevista, e aí eles marcam a entrevista para o Green Card, que é uma entrevista completamente separada, que eles vão perguntar sobre se você já foi preso, se você já tem algum problema migratório anterior, se você tem deportação, esse tipo de pergunta, mas eles não podem entrar na questão do abuso, não é proibido. Ok, então tem uma entrevista. Para a aplicação do Green Card, sim. Para a aplicação do Green Card, não para o VAWA. O VAWA eles aprovam e o ajuste de status, então eles têm que ir para uma entrevista. Correto. Eu tenho alguns casos, ultimamente, especialmente por causa do Covid, em alguns casos eles não marcam entrevista, mas é minoria. Então, a maioria dos casos com o Green Card, o VAWA é aprovado primeiro e depois tem sim a entrevista do Green Card. Olha aí, pessoal, é importantíssimo ver. A gente tem muitos clientes, eu estou vendo que tem cliente me mandando perguntas aqui, porque, claro, a pessoa quer saber se vai ter que passar, né, se o agressor vai ficar sabendo. É uma das perguntas que mandaram aqui e eu não tinha, o tempo está passando, eu não consegui fazer a pergunta, doutora Tatiane. Como é que funciona? Muito legal essa pergunta, Rogério, porque isso eu recebo muito. A pessoa fica com medo por duas razões. Muitas vezes eles ainda estão casados legalmente com esse agressor, e eu falo abusador, agressor é uma palavra muito melhor. Muitas vezes eles estão casados com esse agressor, então eles não querem que o agressor fique sabendo, primeiro porque eles têm medo, o segundo porque eles dependem deles financeiramente, ou por várias questões. Então, isso também, a imigração é proibido. Eles não podem entrar em contato com o agressor, e até na aplicação, a pessoa que está aplicando, a vítima, ela pode colocar um endereço que eles chamam de safe address, que é um endereço de segurança para cá, por exemplo, porque como eu falei, às vezes eles moram juntos, então às vezes a vítima fica com medo de chegar a notificação da imigração na casa e o agressor vem e fala, mas peraí, o que é isso aqui, né? Então a gente coloca muitas vezes até do nosso escritório,
para chegar as correspondências todas para a gente, para não ter risco dessa vítima ser mais abusada ainda, porque o agressor vai descobrir que ela, né, fez um caso de vala. Uau, super importante, ó. Outro sino, gente. Eu vou. No final dessa live aqui, eu tenho que passar a noite inteira aqui batendo sino. Uau! Já acabei de perguntar, né? Colocaram aqui de novo a mesma pergunta, mas espero que as pessoas estejam escutando, né? Queriam saber se o abusador vai ser contactado pela imigração. E pessoas que entraram aqui, ó, pessoas que entraram pelo México, pode obter o Green Card através do VAWA? Eu sei que, de repente, como você havia mencionado antes, pode aplicar, mas essa pessoa consegue o Green Card? Consegue. Então, isso é uma das coisas bem legais do VAWA, que é isso, a pessoa quando entra pelo México, pela fronteira, se ela é casada com um cidadão e faz o processo sem VAWA, o processo normal, ela não pode aplicar para o Green Card aqui, né? Ela tem que fazer um perdão, fazer um processo consular, voltar para o país, fazer uma entrevista no seu país de origem. Já o VAWA não. É como se fosse um perdão imediato. Então, a pessoa consegue o Green Card aqui, ela aplica aqui, tem entrevista aqui, ela não tem que sair dos Estados Unidos para fazer o processo. Uau, olha aí a diferença, né? Porque quem vem pelo México normalmente precisa do pedido de perdão, né? E acaba tendo que sair para uma entrevista no seu país de origem, só que com o VAWA não tem isso. Correto, não tem isso, é uma das outras vantagens do VAWA. Gente, sino nessa daí. Realmente, excelente informação. Bom, daqui eu tô vendo que o pessoal já está satisfeito aqui com várias perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas, né, mande aí pra gente. E eu gostaria de lembrar do seguinte, a gente vem falando aqui bem rápido, mas vou aqui slow down agora um pouquinho. Aí, ó, o abusador corre o risco de ser preso? Essa é uma boa também, ó. Boa pergunta também. Então, a imigração, como ela não pode contactar, né, o abusador ou o agressor só é preso se a vítima chamar a polícia, ou se alguém chamar a polícia para esse agressor, né? Então, tem muitos casos assim, que tem alguma briga, alguma coisa física, ou que a vítima tenha medo, porque às vezes a pessoa me perguntou isso, quando que eu posso chamar a polícia? Será que eu chamo a polícia, se eu não chamo, eu falo, olha, se você teve alguma coisa física, algum abuso físico, ou se você se sentir com medo, ou que essa pessoa vai fazer alguma coisa para você, ameaça, isso é suficiente para chamar a polícia, não tem que chegar às vias de fato de uma agressão. Então, nesse caso, dependendo do que, né, o policial determinar ali na hora que ele chegar na ocorrência, o agressor pode sim ser preso, mas não só do fato de você mandar o VAWA, o agressor não vai ser preso só por isso. Na verdade, o agressor está sendo preso provavelmente ali na hora pela agressão física, né? E não por ter submetido, né, por essa pessoa ter submetido um processo de VAWA, né? Exato, que também é uma excelente evidência, né? Se a gente tiver que provar uma agressão física, um reporte policial, muitas vezes a pessoa na corte tem uma ordem de restrição, isso são coisas que também ajudam bastante no processo de VAWA. Como eu havia mencionado mais cedo, né, eu faço parte de um grupo de mulheres que a gente ajuda mulheres com problemas de violência doméstica, e uma das coisas que acontece direto é que essas mulheres têm medo de reportar, ou na realidade é um ciclo, né? Elas começam a dizer de que, mas eu não quero que ele tenha problema, porque ele é uma boa pessoa, eu não queria que ele fosse preso, e aí a pessoa acaba desistindo. Muitas vezes no nosso grupo, a gente tem que sentar e conversar com a pessoa e fazer com que ela entenda que ela é uma vítima, que na realidade ela não está fazendo nada contra o agressor. Na verdade foi o oposto, né? É verdade. Isso, eu também escuto muito isso. Os clientes, né, a cliente, geralmente mulher, vem para mim e fala, olha, eu amo ele, eu não quero, ele vai ter problema, eu não quero que ele tenha problema, eu acho que ele vai mudar. Aí eu explico, eu falo, olha, é uma decisão pessoal, eu não gosto de forçar ninguém a fazer nada, né? Aí eu explico, mas ele não vai ter nenhuma consequência. E muitas vezes depois elas voltam para mim, meses depois, e falam, olha, realmente eu me dei conta de que eu sou uma vítima de abuso. Às vezes ela nem sabe que ela é vítima de abuso, né? Acha que é uma coisa normal. Então, eu também escuto bastante esse tipo de comentário. Tem aquela coisa a vergonha, muitas vezes, né? Até de aceitar que você é uma vítima de agressão. Isso acontece, infelizmente, bastante na nossa comunidade, né? Sim, porque muitas vezes o abusador, essa é uma forma de abuso também.
abuso mental, né? Falar com a pessoa, não, eu tô fazendo isso porque você fez isso comigo, porque você merece, porque você não me respondeu quando eu chamei, porque você, então, de colocar a culpa na vítima, né? E ela acaba concordando e aceitando, mas depois, um dia que ela, né, vê que é verdade, a gente pode fazer o valo. Legal. E só lembrando, 2 anos, né, doutora Tatiane, para que as pessoas lembrem. Seria o tempo que pode se reclamar, né, o tempo aí, o estatuto de limitação, vamos dizer, desse processo, 2 aninhos? Se houver divórcio ou se houver falecimento do cônjuge, né, ou de qualquer pessoa, do agressor. Se a pessoa continuar casada legalmente, mesmo que ela estiver separada, ela pode aplicar a qualquer momento. Então, vamos supor, se ela casou há 10 anos atrás, e ela segue casada com essa pessoa legalmente, ela pode aplicar para o VAWA, a gente tem que provar o abuso, né, as mesmas provas, mas a gente pode aplicar. A única vez que esses 2 anos viram um problema é se existe abuso, divórcio ou falecimento. Uma coisa que eu não sei se alguém perguntou, mas que me perguntou muito, Regiane, é na questão do que aqui se chama common law marriage, que no Brasil seria como uma união estável, né? Porque eu lembrei disso porque ontem eu tive uma consulta dessa forma, que a pessoa tinha uma união estável no Brasil e veio para cá e estava na Flórida e nunca se casaram legalmente e queria saber se ela podia fazer o VAWA. Então, essa questão é legal. Né? Não sei se é muito importante, por sinal, gente. Sino nessa daí e atenção. Então, alguns estados, nos Estados Unidos, essa questão do common law marriage, ou união estável, varia de estado para estado. Então, na Flórida, a Flórida não reconhece o common law marriage. A pessoa pode estar junto há 50 anos, se eles não são casados legalmente, a Flórida não reconhece. Então, vai variar dependendo do estado onde a pessoa estiver morando e onde o abuso acontecer. Se o estado reconhecer a união estável, a pessoa pode sim, mesmo sem... Às vezes é um pouco mais difícil, a gente tem que provar um pouco mais, mas pode sim fazer o VAWA se ele estiver numa dessas jurisdições que aceitam o common law marriage. Uau, essa daí é super, né? Porque na nossa cultura, né, na cultura brasileira, morou junto, né? Você já considera marido e mulher, na cultura americana é namorado, né? E como você disse, então tem que saber sobre a lei no estado que você está para ver se você qualificaria para o VAWA aí. Então isso seria bom você contactar, entrar em contato com um advogado da área de família, né, para poder saber se esse estado, né, qualifica ou não, para depois fazer um processo com uma advogada de imigração. E, gente, não esquece da gente, né? Manda o processo para cá. Eu sempre esclareço bem que a imigração é lei federal, né? Então, eu posso, mesmo estando na Flórida, eu posso representar qualquer pessoa, e isso vale para qualquer advogado de imigração. O advogado de imigração pode representar qualquer pessoa em qualquer parte dos Estados Unidos. Agora, a lei da vara de família é estadual, então depende de cada estado. Né? Eu não posso representar ou dar conselho legal para pessoas que moram fora da Flórida, porque eu não sou autorizada, né, a fazer isso. Uhum. Perfeito. Eu sempre falo disso nas nossas lives, ou quando eu estou fazendo um videozinho, porque é mais uma forma de estar passando informação para a nossa comunidade. Então, pessoal, na hora que você for procurar um advogado, como a Total Help está no país inteiro, né? Graças a Deus a gente, por causa de vocês, a gente conseguiu estar em vários estados. Então, se não for imigração, porque imigração, nós temos a doutora Tatiana, nós temos outros profissionais que podem te ajudar no país inteiro. Não vai importar o fato que ela está lá na Flórida. Né, doutora Tatiana? Ela pode ajudar o país inteiro. Qualquer pessoa que quer, em qualquer lugar nos Estados Unidos, ou, obviamente, até fora dos Estados Unidos. Exato. Agora, se for um processo de vara de família, um acidente de carro, que a gente está sempre fazendo marketing aí, ou um acidente de trabalho, tem que ser um advogado daquele estado, lembra disso, tá? Não é como no Brasil, que a gente pega um advogado e ele pode resolver no país inteiro. Eu vou aproveitar aqui, porque eu deixei passar enquanto a gente conversa, eu vi uma perguntinha que não era de VAWA, era de asilo, eu não vi quem fez a pergunta. De novo, pessoal, estou sem óculos, estou sem lente, então míope, não enxergo nada. Mas eu vi uma perguntinha que eu acho que era de asilo. Uma pessoa perguntando o seguinte, eu vou ver se eu me lembro aqui direitinho, parece que a pessoa queria saber, a pessoa está aqui há mais de 4 anos,
sofreu um problema no Brasil, parece, e queria saber se ainda poderia, ameaças, queria saber se ainda poderia entrar com processo de asilo. Totalmente fora do VAWA, mas vou perguntar aqui. Sim, eu faço processo de asilo também. Então, o processo de asilo, geralmente a pessoa tem 1 ano desde a entrada nos Estados Unidos para aplicar para o asilo. Tem situações bem limitadas que a pessoa, depois de 1 ano, pode aplicar para o asilo. A gente tem que mostrar uma razão. Por que a pessoa não pode aplicar? Muitas vezes a situação no país talvez mudou, ou alguma coisa que seja bem específica. Mas geralmente, especialmente depois de tantos anos, 4 anos, geralmente não é suficiente. Mas a gente teria que conversar um pouquinho melhor para ver se você entra numa dessas exceções. Olha aí, quem foi a pessoa que estava aqui e fez a pergunta? Eu peço desculpas, porque a gente não queria cortar, né? Quando a doutora Tatiana estava falando sobre isso, mas está aí a resposta. E, pessoal, eu sei que é pouco tempo, né? Não dá para a gente se estender muito aqui. A gente já entra na live com um bando de perguntas. E aí, o pessoal também quer aproveitar para fazer. É isso que a gente está aqui para fazer mesmo, né? Passar o máximo de informações. Mas se caso a gente não conseguiu responder a sua pergunta aqui, ou você tem um parente, um amigo que precisa, né, de assessoria jurídica na área de imigração, dá uma ligaçãozinha para a gente amanhã, tá? Vocês têm aí a nossa informação. A gente vai estar passando todas as chamadas para a doutora Tatiana. Teve uma perguntinha. Se a pessoa está com a carta de deportação e sofreu agressão, pode aplicar? Pode. Então, o processo também é um pouquinho diferente. Então, o primeiro passo é aplicar para o VAWA. O VAWA, o processo está um pouquinho, assim, demorando um pouco para ser aprovado. Agora, mais ou menos, o tempo de processamento é aproximado uns 2 anos, aproximado. Então, ela pode, sim, o primeiro passo é aplicar para o VAWA, só o VAWA, sem o Green Card. Uma vez que o VAWA for aprovado, a gente tem que, de alguma forma, voltar para a Corte de Imigração, seja por uma moção com o juiz para reabrir o caso, ou seja, agora no final do ano passado, saiu uma ordem, né? Existia um programa que chamava Prosecutory Discretion, que era um programa que existia na era do Obama, o Trump, né, tirou esse programa e agora voltou, que é um programa que ajuda muito. O que é isso? É um programa que a gente entra em contato com o DHS, que são os governos os advogados do governo que estão contra a gente na corte, ou seja, os advogados do governo, que a gente fala, olha, essa pessoa, ela tem um VAWA aprovado, ela não tem nenhum problema nunca foi presa, ela paga os seus impostos, ela é uma boa pessoa. Então, vamos com a gente fazer uma petição para o juiz conjunta para essa pessoa ter uma chance. E até agora, pelo menos aqui em Miami, eu estou tendo excelentes resultados com esse tipo de processo. Até agora, eu já mandei uns 50, desde que voltou esse programa, no mínimo, e todos ou estão pendentes ou foram aprovados. Até agora eu não tive nenhuma má notícia desse Prosecutory Discretion. Uma vez que a gente tem esse caso reaberto na frente do juiz, a pessoa pode aplicar para o Green Card ou na frente do juiz, ou pedir para o juiz fechar o caso e aplicar para o Green Card com a imigração. Mas tem sim um jeito de seguir adiante. Uau, olha aí, outra do sininho, gente. Estou eu aqui batendo o sino hoje. Ótimas informações. Como eu havia dito, a gente sabe que é pouco tempo aqui, né? E a gente tenta passar o máximo de informações. Quem não conseguiu suas respostas hoje, liga pra gente amanhã. A gente vai estar passando para a doutora Tatiana aí todas as perguntas. Pessoal, vamos dar suporte a quem nos dá suporte. Não é isso? Olha aí, ela tomando o tempinho dela para, na verdade, passar aqui essas informações para a gente, dedicando um tempo dela, que ela poderia estar com a família dela, no horário do jantar, mas ela está aqui com a gente, dividindo esse monte de informação, que hoje, realmente, eu não tinha pensado nisso, mas da próxima vez vou trazer sinuzinho para estar aqui. Cada vez que a gente lembrar uma informação excelente como essa, a gente tem que chamar a atenção, né? E me veio aqui à memória o seguinte, antes da gente terminar, mês que vem, mês de março, é o mês, né? Tem o Dia Internacional da Mulher. Então, o que eu queria mencionar aqui, pessoal? Já vou avisando. A gente na Total Health vai estar dando desconto. Vai ser um mês de desconto para as mulheres, olha aí, tá? Mês das mulheres a gente vai estar, olha aí, obrigada, muito obrigada, Deus abençoe vocês pela ajuda. Obrigada a vocês, gente, pela ajuda de sempre. Voltando aqui a falar, a gente vai estar dando suporte para as mulheres agora em março. Então, se você tem um processo que você quer entrar, estava um pouquinho apertado, né?
estava juntando dinheiro, mês de março vai ser ótimo, porque a gente vai estar falando com os nossos advogados, a gente vai estar pedindo um desconto para todo mundo, incluindo ela aqui, gente. Incluindo ela. Gostei dessa ideia. Viu? É o mês das mulheres, por que não, né? E os homens, a gente tem que conseguir um dia para os homens, mas por enquanto só tem o Dia Internacional da Mulher, então a gente vai dar para elas um desconto aí no mês de março. E para finalizar, né, vamos aqui tomar um tempinho para agradecer a vocês que seguem a gente, que estão aí sempre dando esse suporte para a nossa empresa, para os nossos advogados, fazendo comentários positivos, né, referindo pessoas. O nosso super obrigada. E agora um tempinho para a doutora aí também tomar o tempo dela para que a gente possa finalizar nossa live. Obrigada, Regiane. Eu gosto muito de estar falando com a comunidade brasileira, até porque aqui, por exemplo, na Flórida, onde eu estou em Miami, tem tanto advogado que fala espanhol, tem tanto advogado, né, que fala outros idiomas, mas muitas vezes não tem tanta informação para a comunidade brasileira. Eu sei que às vezes as pessoas se sentem muito mais confortáveis, mesmo que ela fale inglês ou espanhol, de estar falando no seu próprio idioma, né, principalmente quando são questões de migratória ou questões de advogado, de lei, a pessoa se sente mais confortável, né? Então, realmente, como eu falei na outra live que a gente teve, é super importante a comunidade brasileira se dar as mãos, né, para a gente ter mais força na comunidade, porque muitas vezes a gente fica um pouquinho no background, assim, para trás, né? Então, para mim é um prazer trazer informação para as pessoas, eu adoro falar sobre imigração, trazer informação e ajudar para que não aconteça como essa pessoa que eu tive, que teve a consulta, que não pôde mais fazer o VAL porque passou do tempo, né, porque o marido tinha falecido, mais de 2 anos. Se a pessoa tiver a consciência disso, ela não fica de fora, né? Então é importante a gente ter informação para gerar conhecimento, gerar benefícios, né, para a pessoa. Então, obrigada. Sempre vou estar aqui para trazer esse tipo de informação para a comunidade. Quantas pessoas, né, a gente conhece que perderam oportunidades por causa do tempo, né? E isso, a nossa ideia aqui é evitar que isso aconteça, né? E isso com a ajuda de vocês, pessoal, vocês que estão aqui, né, colaborando, escutando essas informações, vamos evitar que isso aconteça. Passe a informação, a gente vai estar salvando essa live aqui, passa essa live para o pessoal assistir. E, de novo, o nosso super obrigada. Março, desconto para as mulheres. Vamos aproveitar, tá bom? E, pessoal, meu muito obrigada. Obrigada mais uma vez, doutora Tatiana. Nossa, está sendo uma bênção para a gente. E só temos que agradecer e pedir, né, a Deus que te dê muita saúde, muitas bênçãos, porque para estar aí abençoando a gente, né, e toda a nossa comunidade, a gente também tem que retribuir de alguma forma, né, pessoal? Então, obrigada para nós. Pessoal, tchau, tchau. Muito obrigada e até a próxima. E a gente vai estar convidando ela de novo. Só um minutinho antes de terminar, antes de vocês saírem, coloca aí no nosso inbox. Que outra área vocês adorariam escutar, ter maiores informações? Eu sei que o pessoal gostou hoje, coração, mãozinhas. Agradeço a vocês também. Diz pra gente o que você gostaria que a gente explorasse um pouquinho mais aqui a nível de conhecimento. Tá? E normalmente se paga aí $200 por uma consulta e a gente está tendo aqui a ajuda dessa tremenda advogada dando essas informações para gente em português, gente. Então, vamos aproveitar, vamos colocar lá no inbox o que vocês gostariam que a gente trouxesse de informação para vocês da próxima, tá bom? Então, tchau, tchau. Boa noite a todas. Boa noite. Tchau, tchau.